Producast, Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 98, Gerenciamento de Projetos, dicas de como fazer acontecer. É isso aí, seja muito bem-vindo aí mais uma noite, mais uma semana. Eduardo BM aqui com vocês. E a gente vai falar hoje sobre esse tema aí de projetos, que muita gente, inclusive lá no grupo do Telegram, vem falando pra gente sobre alguns conceitos, o que usar, o que não usar. Então, hoje é um episódio um pouco mais teórico, então se você vai começar a assistir, preste atenção. É o tipo de episódio que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, não é tão prático do dia a dia e dicas. Então, fique com a gente. Eu tô aqui hoje de novo com meu amigo Wander. Fala, Wander, beleza? Beleza, Eduardo? Olá, Podcaster. Eu sou o Wander Nascimento, né? E mais uma vez, mais um episódio aí do podcast mais organizado do Brasil. E como o Eduardo disse, nós vamos começar agora a falar um pouco de projetos, né? De falar da parte teórica de projeto, conceitos, metodologias de projeto, porque até o mês passado a gente veio falando de tarefas, pura e simplesmente, né? Então a gente vai dar uma pausa nas tarefas e vamos evoluir para os projetos, né? Vamos saber aí o que é projeto, como se portar, quais são as metodologias mais conhecidas para gerenciar projetos. E o próximo episódio a gente vai ter um episódio mais prático, né? Com um convidado aí que tem uma vivência mais prática na gestão de projetos, com uma metodologia específica, né, para dar os bizus para a gente de como tirar aqueles projetos da gaveta e não simplesmente só ficar fazendo tarefa ou reclamando de que as coisas não estão acontecendo, de que o projeto não sai, enfim. Vamos lá, vamos para o episódio que nós vamos aprender um pouco hoje mais sobre projetos. É isso aí. Então, lembrando você que está nos assistindo no YouTube, já sabe, né? Chama os amigos, dê um like aí, assina para você receber os episódios novos, notificações. Então, eu queria primeiro pedir desculpas aqui de 2 semanas que a gente não gravou, mas realmente a gente vem passando aí por um momento de sobrecarga, de trabalho juntos, né, no mesmo momento, mas estamos de volta aqui e inclusive em breve podemos ter uma novidade aí, quem sabe não cresça o time do Producast aí. Estamos negociando uns passes aí de algumas pessoas, beleza? Então vamos lá. O último episódio que a gente gravou foi lá sobre o Todoist, né? Estávamos relançando o curso de produtividade. Muitos alunos aí compraram, estão lá dentro já do grupo. Você que comprou e não está dentro do Facebook, lá da turma do Facebook, por favor, a gente escolheu o Facebook, por quê? Porque é um lugar para organização melhor, para você ter os arquivos, para você ter como você comentar, fazer uma dúvida e alguém te ajudar. Então é mais fácil no Facebook. Eu não gosto do Facebook, eu também não gosto. Cria uma conta fake só para você entrar lá. Só que põe o seu nome correto, conforme você colocou lá no curso. Por quê? Porque para a gente aprovar você, a gente vai buscar lá no curso quem pagou, o nome do cara que pagou, o nome da pessoa, para dar ok para entrar no grupo, tá? Então coloque o nome verdadeiro. Se você ainda não entrou, vai no seu e-mail que você assinou o nosso curso, dá um procurar pelo Hotmart lá, o Todoist, alguma coisa assim. Lá vai ter o usuário e senha para você entrar no curso e na primeira aula tem o link do Facebook para você entrar, tá? Então, entra lá agora. Obrigado a todo mundo pela confiança aí. Vamos usar o Facebook de uma maneira produtiva. Eu até leia lá o arquivo que tem sobre as regras, porque eu tô dando a gente deu algumas dicas lá de como você fazer para você tá procurando alguma coisa, tá tendo alguma dúvida, siga o jeito que tá lá para todo mundo poder te ajudar também, beleza? Então é isso, os bônus, o laboratório, a gente também tá colocando todo mundo com o tempo aí. O Hotmart demorou para aprovar um curso e outro, então daqui a pouco vocês vão ter tudo isso, fiquem tranquilos, vocês vão ter um ano aí para usar e não vai ter nenhum problema quanto a isso, né, Wander? Exatamente. E o segundo recado é sobre o grupo do Telegram, né? Que a gente tem lá o grupo, já estamos com 1.260 membros lá participando ativamente. Eu estou dedicando agora um período do dia, na parte da manhã, para responder as dúvidas, responder as perguntas. Então, está uma participação bem intensa. O pessoal do curso também, que está no grupo gratuito, tem comentado a respeito do curso lá, e eu te convido, se você não faz parte ainda, entra lá, procura Producast aí no Telegram, é um grupo gratuito, né, esse que eu estou falando é o grupo gratuito, que é o pezinho na água que você vai colocar a pontinha do pé na água. No caso de você já estar no grupo gratuito e queira ter algo mais, queira ter episódios exclusivos, queira ter lives
mensais que a gente faz, mapas mentais, discussão sobre aplicativos, aí sim você vai entrar na nossa comunidade, que é o Laboratório da Produtividade. Fala para a gente um pouco do laboratório, Eduardo. O laboratório é O que a gente faz aqui no Producast, tá? A gente tenta ser o mais democrático possível e atender o maior número de pessoas, você já nos conhece. Então, tem o podcast que é gratuito, tem o grupo do Telegram que é gratuito, tem o site, tem muita coisa gratuita que você já vai ter muita coisa e muitos ensinamentos. Se você está junto com a gente, gosta da gente, está aprendendo e está evoluindo e quer contribuir de alguma maneira, você pode, por exemplo, participar do laboratório. Você vai estar contribuindo e ganhando também, como retorno a isso, a esse pagamento, esse grupo exclusivo, mais episódios e coisas extras. Então, tudo isso que o Wander falou. Então, aí é uma pequena colaboração mensal de R$ 12,99 por mês. Então, a nota tá aqui na nota do episódio o link, você clica lá, conheça. Não gostou, cara, não participa de novo, não precisa renovar o mês que vem, não tem obrigação. Você pode renovar anualmente se você quiser, você ganha 2 meses, mas você pode testar mensal. Então, isso é uma das coisas. E a outra forma da gente manter isso aqui no ar são os cursos. Então, para a gente pagar a estrutura, pagar toda a parte da infra aqui, a gente realmente tem um curso como esse de To-Do's que a gente vendeu, aí sim é um benefício para você e num valor realmente, a gente viu muita gente reclamando lá, né, Wander? A gente falou, cara, só vai ficar aberto no dia e tal, ai, não sei o que, não sei o que. Cara, a gente não mente, assim, faz parte, quando abrir de novo, a gente vai avisar que com antecedência se prepara, você tem 24 horas para comprar. Então não tem desculpa, manda a mãe comprar, o irmão, o namorado, a mulher, o pai, qualquer um. É R$ 97, velho, é uma pizza e 2 chopp, né, Wander? É isso aí. E só para quando esse episódio for no ar, caso você queira comprar o curso do Todoist e não tenha conseguido comprar no dia que nós lançamos, você entra na página todoist.producast.com.br e deixa seu e-mail lá. Assim que abrir a turma, você já vai ser o primeiro a ser comunicado. As turmas, elas são restritas, por quê? Porque a gente faz uma mentoria, a gente faz um acompanhamento pessoal em cima de quem comprou, então a gente não pode colocar 2.000 pessoas dentro do curso, senão nós não vamos conseguir atender ninguém, né? Então, para atender de forma satisfatória, para fazer a coisa bem feita, o número de vagas ele é limitado. Então, corre lá, você vai estar ouvindo aqui, você já corre lá, clica e deixa seu e-mail, que assim que abrir a nova turma, a gente vai te avisar e você vai poder comprar rapidamente. Isso aí, então vamos lá para a pauta, tá? Então, como o Wander falou, a gente vai ter na semana que vem uma pessoa que é especialista em alguns sistemas, em algumas metodologias, principalmente Agile, Waterfall e Scrum. Então, também são coisas que a gente vai falar mais adiante. Então, fique ligado que a gente vai ter uma pessoa que sim, o cara detona isso, é da área de tecnologia da informação, é da área de sistema, então usa muito essas tecnologias, esses gerenciamentos de projetos, realmente para dar conta aí do dia a dia, né? Então, vamos lá. O que é gerenciar projeto? O que é um projeto? Então, a gente pegou a definição lá do livro, né? A definição é de um cara de 1940, é um engenheiro americano, que ele foi consultor em gerenciamento, professor de sistemas, e ele também foi conhecido na parte de projetos, planejamento estratégico e qualidade total. O que esse cara fez? Esse cara chama Kessner, e ele fala que o que é um projeto para ele? Projeto para ele são várias coisas. Então, entre elas o quê? Uma série de atividades e tarefas que têm um objetivo específico, com foco na criação de valor para o negócio. Então, qualquer coisa que você tem no negócio e vai gerar algum valor, e vai ter alguma coisa muito específica, uma melhoria do meu carro que eu quero fazer a maçaneta ficar melhor. É um projeto, você vai ter que fazer um projeto para isso. Esse é um exemplo. E outra coisa, a ser completado dentro de certas especificações. O que é isso? Cara, tem que ter determinado as especificações para ser um projeto. É isso, é esse tamanho, é daquele jeito, é dessa forma, é grande, é pequeno, então tem que ter especificações, tem que ter data de início e término, não tem como, um projeto não pode ficar a esmo, né? Vamos ver aberto, quando a gente termina, né? Então ele tem que ter, começa dia 10 e acaba dia 20, isso é um projeto, tem data de início e término. Cara, ele tem limite de financiamento, às vezes, nem sempre, mas tem que ter uma grana ali, quanto eu tenho para gastar nisso? Qual que é a minha verba para isso? Então tem que ter um limite para isso, não é infinito, né? Você se perde no projeto. Todo projeto consome recursos humanos, gente, e não humanos. Dinheiro, pessoa, equipamento, computador e qualquer coisa assim. Então tem que estar envolvido gente e equipamentos. E multifuncionais. Ou seja, não dá para fazer sozinho. Dá para fazer? Segundo ele, não. Tem que ter eu, o Wander, você e mais um fulano. Cada um de uma área, porque aí sim é um projeto, né? Então várias áreas aí estão se juntando.
Então é isso. Isso é um projeto, pela definição clássica aí de quem criou um projeto, né? Existem outras definições, mudanças, alguma coisa, mas basicamente é isso que a gente falou. E para que serve um projeto? Vamos lá, Wander. Por que você pode fazer um projeto? Qual que é o objetivo de ter um projeto? Aonde isso pode ser usado? Fala pra gente. Você pode, por exemplo, eu quero pintar meu quarto, é um projeto, quero pintar o quarto do meu filho, vamos dar um exemplo mais clássico aqui, você quer pintar o quarto do seu filho. Então, você vai executar uma série de tarefas, né, que ao final, ao fim, na conclusão dessas tarefas, o quarto vai estar pintado. E para você conseguir pintar esse quarto, você vai ter que comprar tinta, verificar a cor, comprar lixa, né, isolar os móveis, forrar o chão, lixar a parede e amassar os buraquinhos que eventualmente tenham, passar a primeira demão, passar a segunda demão, tirar toda aquela proteção que você fez, para não sujar todos os móveis e o chão, e daí o projeto está pronto. Então, você tem um objetivo, que é trocar a cor do quarto, você tem diversas tarefas ali específicas para que isso aconteça. E ao final, na conclusão dessas tarefas, você tem o seu projeto concluído. Isso pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Vou trocar de carro, construir uma piscina, fazer uma viagem, criar uma empresa, né? Que basicamente é o que eu tenho mais experiência em fazer é isso, você criar um negócio, né, você vai precisar de pesquisar, vai precisar de uma série de etapas e várias tarefas para que isso seja concluído. Então, para que isso se faça de maneira não caótica, porque você simplesmente lá no Todoist ou em qualquer outro aplicativo de gerenciamento de tarefas, e listar aquele monte de tarefa que você tem que fazer e ir ticando, isso não é um projeto. Né? Então, o que você precisa? Você precisa gerenciar o projeto. Né? Então, o que a gente entra aí no segundo item, que o que é o gerenciamento de projeto? É você controlar as atividades necessárias para alcançar os resultados desejados de forma otimizada. E aí você vai minimizar ou eliminar a possibilidade de fracasso, e isso vai reduzir as suas incertezas. Né? Então, quando você para e pensa e começa a planejar todas as tarefas e mensurar os recursos antes de colocar a mão na massa, você consegue determinar se você tem tempo, dinheiro e pessoas suficientes para concluir aquilo. Também para você não ter aquela história de você começar a construir uma casa e no meio da casa acabar o dinheiro. Né? Ou você começar a construir e descobrir depois de pronto que a cozinha ficou pequena, então você vai ter que quebrar e refazer aquilo. Então, gerenciar o projeto, na verdade, é reduzir as incertezas, é colocar o máximo de informações possíveis dentro de um sistema, né, controlar esses processos que envolvem o projeto, e para isso você vai utilizar algumas técnicas e recursos de gestão, que nós vamos falar também aqui nesse episódio, para você ficar ambientado com o linguajar, né, com o que a gente vai falar, e para na próxima semana você conseguir entender realmente quando vier aqui o cara expert em gerenciamento de projetos e você não ficar boiando, né não? É isso aí. E vamos classificar em alguns grupos para você conduzir um projeto. Tá? Você não pode meio que a esmo falar o que eu tenho que fazer, como que funciona. Então, em tese, como que funciona essas etapas? Você precisa iniciação do projeto, você precisa planejar o projeto, executar, controlar e finalizar, e encerrar. Então, são basicamente 5 etapas, 5 grupos que mudam um pouquinho de metodologia para outra, mas são os processos básicos aí de um projeto. Agora, assim, você pode estar perguntando, mas vocês falaram que tudo pode ser um projeto, qualquer coisa é um projeto. Então, assim, pela definição, a gente pode criar um projeto para 3 coisas. Um produto, um serviço ou um resultado que é único. Então, o que é isso? Produto, muito simples. É um item, uma televisão, uma xícara, um microfone. Cara, você vai fazer um projeto de alguma coisa, é um produto. Um serviço também. Eu quero fazer uma mudança aqui no meu dia a dia, no meu escritório, trabalho com isso e tal, eu queria mudar alguma coisa. Você pode mudar uma linha de produto, uma linha de serviço. Então, você pode fazer isso. Eu tenho muita falha no meu processo produtivo. Cara, vamos ver o que eu posso mudar. Então, você faz um projeto para entender isso. Ou um resultado. Então, como um produto ou um documento. Então, um projeto de pesquisa que desenvolve o conhecimento, que pode ser usado para determinar se uma tendência existe
ou se um novo processo beneficiará a sociedade, por exemplo. Então, vai ter um resultado, precisa ter algo que tenha um resultado. Então, normalmente é isso, é uma pesquisa, é um documento, uma coisa que você vai fazer para chegar num resultado que vai te trazer algo. Vai para esse caminho, a gente definiu isso, então isso também é um projeto, certo? Até na parte pessoal também, por exemplo, o seu médico falou que você precisa perder 30 quilos, senão você vai infartar. Então, você precisa de um projeto para você perder esses 30 quilos e isso vai ser gerado um resultado, seria um projeto de resultado, né? De você perder aquele peso para você chegar no seu peso ideal. Então, isso tem várias finalidades, né? Então, a gente pode se desenvolver aí para gerenciar os projetos pessoais, os projetos profissionais, né? Então, o conceito de gerenciamento de projeto, ele não é aplicado exclusivamente para organizações, como você acabou de ver. Fazer um churrasco no final do ano para chamar toda a sua família que você não vê há muito tempo, é um projeto, não deixa de ser um projeto. Você vai precisar de executar várias tarefas para você ter o resultado, que é reunir toda a sua família no final do ano para ter aquela confraternização. Então, para entender melhor isso, a gente vai falar um pouquinho aqui de linha de base, né? O que é a linha de base, né? É o que vai te nortear no seu projeto. E essa linha de base, ela é dividida em 4 itens, né? 4 itens, que é o escopo, né? O que é o escopo? É a definição de tudo que se pretende produzir, né? De forma clara e objetiva. Os seus critérios para aceite do projeto, ele vai ser gerenciado aí no escopo. Então, se o seu escopo é construir uma piscina, por exemplo, então você vai ter que ter lá definido no seu escopo que a piscina vai ter 6 metros por 3,5 por 1,40, vai ser de azulejo, de concreto, ela vai ter uma impermeabilização e vai ter a cor verde ou azul, não sei. E o outro item de baseline, né, chamada linha de base, é o tempo, né? É o tempo que no calendário do projeto. Nela ali você vai distribuir as atividades no decorrer do tempo. Suponhamos que você colocou esse mesmo projeto para construir uma piscina, você tem um prazo para construir aquela piscina. Você não pode ficar eternamente, cavar um buraco no seu quintal e deixar aquilo para sempre. Até pode, então, vai custar uma fortuna. Até pode. A vigilância sanitária vai lá te multar por conta de depósito de dengue, né? Então, você precisa, nessa linha de base, por exemplo, eu tenho 3 meses para construir essa piscina. Então, dentro desses 3 meses, o tempo, você vai distribuir as tarefas nesse tempo de 3 meses do projeto. Por exemplo, você não vai poder concretar a piscina depois que colocar os azulejos. Obviamente, tem que ser na ordem inversa. Você vai ter que concretar, depois colocar os azulejos, depois fazer a impermeabilização. E o terceiro item dessa linha de base é o custo, né? É o orçamento que você tem para gastar nessa piscina, para investir nessa piscina. Então, esse orçamento, obviamente, ele não vai ser 100% preciso, porque você tem algumas variáveis que estão fora do seu controle, como, por exemplo, você contratou lá o empreiteiro para fazer a sua piscina nos 3 meses. Só que você vacilou e contratou o cara em fevereiro, né? Então, ficou chovendo fevereiro, março, já atrasou 2 meses o seu projeto. E você vai ter que pagar a mão de obra. Então, você precisa de 3 pontos, né? Como estimativa de 3 pontos e parametrizar esse custo, né? Distribuir isso ao longo do projeto. Você sabe que no início você não vai gastar muito, porque o cara está fazendo um buraco, você sabe que na hora de concretar você vai gastar muito, porque você vai ter que comprar o ferro, vai ter que comprar o concreto, seja de bitoneira, seja fazendo lá na obra mesmo, e você vai precisar de ter isso tudo equalizado, senão o seu orçamento vai estourar e o seu projeto não vai ficar pronto. E, por último, são a linha de base da qualidade, né, que são o quê? São as métricas que vão identificar o que você espera obter com esse projeto, né? Qual o produto, qual é o resultado esperado. Então, o seu resultado é uma piscina de 6 por 3 por 40 de azulejo, com a bomba que liga automaticamente pela Alexa. Então, esse é o resultado, essa é a qualidade, né? Então, se o cara te entregar a piscina só no concreto, então você não atendeu o quesito de qualidade que estava especificado. Só para relembrar, então a gente tem aí os 4 itens: escopo, tempo,
custo e qualidade. Então, todo projeto ele tem que estar embasado nesses 4 itens. Se você não tiver esses 4 itens muito bem definidos, o seu projeto vai fracassar. Seja você gastando mais dinheiro, seja você levando mais tempo do que o esperado, seja o resultado não sendo o que você esperava, então isso vai fugir do controle. Você manter essas 4 linhas de base sob controle vão te garantir que o seu projeto vai ter início, meio e fim. Né? E mais do que isso, a gente não faz não existem essas bases à toa. Você pode fazer o seu projeto sem essas bases? Pode, mas aí então não precisa fazer um projeto. Porque isso justamente te dá um norte para você ou errar pouco, ou errar menos, ou não errar. Então isso você se amarra para você realmente fazer um negócio bem feito. Porque você tem muito discriminado, eu não vou colocar essa questão de custo, no tempo, depois eu vejo. Cara, você pode até negligenciar em algum item desse, mas você vai estar correndo sério risco. Então ninguém faz um projeto para dar errado, faz um projeto para diminuir o erro. Então é por isso que tem que ter esses 4, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre algumas metodologias, tá? A gente não trouxe aqui muitas metodologias, porque também igual quando a gente gravou de metodologia sobre produtividade. A gente gravou 2 episódios, teve lá acho que 14, sei lá, 18, 16... 15, assim, 15. Tem muito, tem 30, tem 80, só que não adianta a gente ficar falando. A gente trouxe aqui o que é mais usado, o que é mais adequado para o dia a dia e o que é mais conhecido. Então é evidente que uma metodologia que é usada por 1% da população do mundo, não vamos falar dele aqui. Então a gente vai falar basicamente de 3 que são 4 que são mais conhecidos, e aí semana que vem a gente volta para entrar no detalhe, tá? Hoje a gente não vai entrar muito em detalhe, um pouco mais técnico, mas assim, primeira coisa, as metodologias, vamos lá. Vamos falar primeiro da Agile, ou Agile, cada um fala de um jeito lá, tá? Que é a metodologia ágil, né? De você ter essa questão da agilidade. Para que é o processo que é Agile Project Management? Para que ele é focado? Então, ele é muito adequado, ele é mais adequado para pequenos projetos de software, constituídos por uma equipe muito colaborativa ou um projeto que requer interação frequente. Então, o que é isso? Então, por exemplo, sei lá, você tem um software gigante da NASA que vai uma viagem espacial, tal. Pô, o Agile não é tão adequado, porque é um projeto mais robusto, então é uma coisa que vai depender de outro tipo de projeto, tá? O Agile é muito usado por empresas de pequeno e médio porte de software, pessoas que estão realmente no dia a dia ali, tem equipe de desenvolvimento, tem back-end, tem front-end, tem o cara responsável por engenharia de software e tal, fica muito mais fácil de trabalhar, né? Então, ele funciona muito bem também porque ele trabalha com metas, com sprint, assim, com começo e meio, sprints menores, então é muito legal que você precisa estar sempre mudando ali fazendo algumas mudanças também dentro do Agile para conseguir ter uma resposta, né, Vânia? E o Agile é interessante também porque ele permite que a equipe seja colaborativa dentro do projeto, que no caso do software você precisa de muita colaboração. Não precisa ser só um software, para desenvolver um site você precisa de colaboração, né? O designer tem que conversar com o programador, que tem que conversar com o comercial, que já conversou com o cliente, para ver se as expectativas estão corretas, se aquele wireframe é aquilo mesmo. O wireframe que vai para o programador tem que estar redondo, porque depois se o cara programar, não adianta o cliente falar que quer mais um botão, ou que quer mais um item na página, enfim. Então, se o processo é colaborativo, e para desenvolvimento, muito assim na parte de software e sites, como eu disse, o Agile resolve, né? E a gente vai agora ver a segunda metodologia, que é o Waterfall. Isso. O nosso convidado manja muito disso, vai falar bastante sobre detalhes, ele usa muito lá, então a gente vai dar aqui uma introdução falando para que normalmente serve, tá? Já diferente da Agile, ele é muito tradicional no gerenciamento de projetos e usado em setor de fabricação ou construção. Então, muito especialista acredita que foi um primeiro modelo adotado pela engenharia de software. Então, o pessoal acha que foi aí que nasceu. Muita gente, como vários outros temas, assim, não existe ninguém cravando, olha, esse foi o primeiro, esse foi o segundo. Então, tudo indica que esse Waterfall foi um dos primeiros modelos aí a serem adotados pelo pessoal que tem setores grandes de fabricação, de construção, de coisas maiores, tá? Então, ele é um modelo que pega uma abordagem mais linear,
com o gerenciamento ali de projetos, sendo dividido em sequências para o lançamento de uma fase, vai indo até a conclusão. Então, ele fala que tem 5 etapas, a base do waterfall são 5 etapas. Primeiro é uma engenharia de ideias, depois você faz uma concepção do sistema, depois você faz uma implementação, você testa e valida e faz a manutenção. Então, basicamente, ele trabalha com essas 5 etapas aí muito bem definidas, né? Exatamente. Então, essa metodologia é, como a gente já disse, é mais para você construir alguma coisa, né? Não desenvolver. Tem diferença entre desenvolver e construir. Por exemplo, você vai, sei lá, criar um protótipo, criar um microfone. Você vai precisar de fazer uma engenharia de ideias para ver quais componentes estão disponíveis no mercado, né? Para você colocar ali no seu microfone. Depois você vai fazer uma concepção do sistema, né? Você vai ver como isso vai funcionar, como você vai integrar aqueles componentes que tem no mercado. Depois que você conceber isso, você implementa, né, faz um protótipo, testa e valida, né? Deu certo? Beleza, você vai para a produção de grande escala e depois você tem a parte de manutenção, que pode até não estar dentro da sua empresa, como, por exemplo, no microfone, a parte de manutenção vai ser terceirizada para as assistências técnicas autorizadas, como acontece nos telefones celulares. Né? Então, a metodologia utilizada é basicamente essa. E o terceiro item, né, a terceira metodologia, é um que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o Scrum, né, que é a metodologia ágil para gestão e planejamento de projeto de software. Tá? Ele foi especificamente desenvolvido para desenvolvimento de software. Por quê? Por que desenvolveram o Scrum para desenvolvimento de software? Porque antes do Scrum, você chegava, eu já tive participação em desenvolvimento de software há muito tempo atrás, vou colocar aí uns 20 anos atrás, onde não tinha Scrum. Então, você chegava num cliente e o cliente falava para você, eu preciso de um sistema para gerenciamento de estoque. Né? Você vai lá, faz o orçamento do cliente, chuta quantas horas você vai gastar para fazer aquele gerenciamento de software, passa 6 meses com a sua equipe desenvolvendo software, vai lá e apresenta para o cliente. Aí o cliente vira para você e fala, não gostei, eu queria um botãozinho aqui para gerar o relatório XPTO. Cara, esse botãozinho para gerar o relatório XPTO, talvez você vai ter que desconstruir todo o software para poder colocar isso que o cliente quer. Então, o Scrum, o que ele evita? Ele prega é que você vai tendo pequenas entregas, né, que são os sprints. Então, olha, vamos fazer a tela inicial. Pô, essa semana é a tela inicial. Todo mundo desenvolve a tela inicial, vai e apresenta para o cliente. Cliente, são esses campos que você quer na tela inicial? É isso, beleza. Ok, vamos para a segunda etapa, vamos conectar o banco de dados. Conectou o banco de dados? São essas informações que você quer? Tá ok? Tá ok. Então, você vai caminhando de acordo com as aprovações. Então, por isso que é chamado Scrum, né? Que você tem ali alguns sprints, né? Ele é subdividido em vários sprints. Depois que você junta todos esses sprints, você tem o software pronto, sem surpresa para ninguém, porque na hora que você mostrar para o cliente, ele já veio acompanhando aquilo ao longo de todos os sprints, ele não vai ter surpresa nenhuma, ele já tem a expectativa do produto finalizado da forma que ele precisa. Trazendo isso para uma realidade que não é comparação, é a construção de uma casa. A gente fecha o projeto de uma casa mais ou menos assim. Então você tem lá o projeto, aí você tem a fundação, depois você sobe a casa, aí você fecha, você faz o acabamento. Então você tem esses ciclos, essas etapas. É a mesma coisa funciona aqui. Então foi criado justamente o Scrum para isso, para evitar isso que o Vânia falou, essa perda de tempo, esse perda de dinheiro, esse desgaste, para realmente as entregas serem divididas. Então você já divide os ciclos lá no início, vamos ter 10 entregas, assim, assim, assim e tal, e vamos embora. E falando de sprint, a gente tem um livro muito legal que a gente leu, que chama Sprint, inclusive, que é a metodologia criada pelo Google, dentro do Google, né, por um funcionário do Google, na verdade, e ele fala justamente isso. Só que o sprint do Google, do livro, ele fala que a gente deve fazer isso em 5 dias, cara. Nós vamos gravar um episódio só disso, trazendo os principais ensinamentos, e eu tô com um cliente quase aprovando aqui para ele fazer um sprint lá dentro da empresa dele e eu trazer um pouquinho mais do que acontece na realidade com isso. Então, só resumindo, são de segunda a sexta, você reúne lá um time que das 10 às 5 horas da tarde vai ficar reunido numa sala, sem celular, sem computador. Lógico, você pode sair para atender alguma coisa, tal, no café, na hora do almoço, tal, mas o foco ali é 100%.
E é tudo papel, onde você anota as coisas, você debate, você chega num ponto. Por exemplo, se eu quero lançar um site, beleza, você vai chegar lá e vai juntar todo mundo que envolve o site. Mas para quem que a gente quer lançar? O que a gente quer com isso? Então, você vai fazendo ciclos. No primeiro dia você define isso, no segundo como você vai chegar lá, no terceiro você faz um wireframezinho, na quinta você testa e na sexta você valida. Então, é muito legal que uma semana é um negócio que dentro de uma empresa você consegue, não é uma coisa grande que fica, puta, vamos testar 3 meses, 6 meses, aí deu errado, aí demora. Então não, cara, é uma semana, meu. Se der errado, joga fora. Se tem ensinamento, já aperfeiçoa, melhora. Então é muito legal o livro e a gente vai falar em breve sobre ele. E o quarto? O quarto é o que mais me agrada, né, Van? Fala aí um pouquinho sobre ele. É o Kanban, é o Kanban. O Kanban, ele é um processo de gerenciamento que ele elimina os sprints e as metas que são atribuídas ao Scrum, né, e aos métodos tradicionais, respectivamente. Então, o que acontece? Ele tem uma abordagem mais visual, né, onde você consegue gerenciar o tempo do projeto e o orçamento, né, e esses 3 fatores vão determinar o sucesso aí do seu projeto. O Kanban, ele tem o projeto simplificado, né? Ele foi desenvolvido pela Toyota, né? Todo mundo sabe que carro japonês é carro que dura, é um carro bem construído. Se falar aqui de Toyota Corolla, de Hilux, a gente está falando de carros que têm uma confiabilidade mecânica, mas tudo isso porque os carros são produzidos de acordo com o Kanban, então fica visível. E tem aplicativos que basicamente reproduzem o Kanban como o Trello, né? E nós vamos também falar bastante de Trello mais para frente, a gente tem surpresas também aí a respeito de Trello, mas o Kanban, se você juntar o Kanban com o Scrum, você vai conseguir ter uma visualização global do seu projeto e você vai ter os seus sprints que você consegue acompanhar de forma muito rápida e fácil para chegar no resultado final. Você já imaginou o quão difícil é você construir um carro? Né? São milhões, são milhares de peças, parafusos, tudo calculado, dimensionado, cada um de um fornecedor diferente, que a montadora tem que juntar aquilo tudo e fazer aquilo funcionar por 10, 15, 20 anos, sem dar defeito crônico na sua mão, porque ele vai produzir milhões de unidades daquilo. Então, um defeito no sistema de freio de um carro pode gerar um prejuízo aí de milhões para uma montadora, e o fato esse que o Kanban, você consegue visualizar essas etapas, né, do projeto e validar também, checar a qualidade em cada etapa desse projeto, para que lá no final da história você tenha um carro confiável, como são os carros japoneses, né? Nada contra os outros, mas os carros japoneses a gente já conhece que são realmente muito confiáveis. É isso aí. E agora, só para a gente terminar, não vamos entrar muito em detalhe, a gente separou 2 aqui, Adaptive Project Framework, que foi criado por um cara que chama Robert, e ele, por que ele criou? Ele era uma autoridade na questão de melhoria contínua, de processo e tal. E ele fez um livro falando sobre isso, né, que é a estrutura de projeto adaptável em tradução, né? Então, o que ele tinha? Ele achava que o projeto precisava adaptar um processo, não serviria nenhum projeto, nenhum produto serviria para ele ali como um gerenciador de projeto. Então, ele acha que ele fez isso, adaptou, assim, a estrutura meio adaptativo, é um processo que foi criado a partir dessa necessidade. Ele queria adaptar algumas fases no projeto. Então, ele criou o projeto o próprio gerenciamento dele e o Extreme Program, que é o 6º, que ele é o seguinte, é um projeto mais curto, tem um ciclo de vida curto e o objetivo principal de melhorar um produto, uma satisfação de um cliente, um serviço, então ele tem um foco muito específico nesse quesito, tá? Então ele é basicamente adequado para pequenas equipes de desenvolvimento de software, para não muito grande também, é mais fácil para pequenas empresas e pequenas equipes, não muito grandes também, para senão não funciona tão bem. Acho que é isso, né, Wander? Senão a gente vai ficar aqui mais de meia hora, 40 minutos quase. Só para tirar uma dúvida aqui, um carro tem cerca de 30 mil peças. 30 mil peças. Imagina que cada peça dessa foi projetada, desenhada e calculada por um engenheiro mecânico, tá? E depois montado isso tudo para você ficar andando para cima e para baixo.
imagina se falha uma dessas peças. Então, o processo de fabricação, ele tem que estar muito alinhado e tem que estar muito na mão, né? Você tem que saber exatamente de onde veio. E se a gente for falar da construção aeronáutica, aí, putz, a qualidade multiplica por 10, o controle multiplica por 1000, né? Porque um carro fura o pneu, o avião, se falhar, a gente já sabe o que acontece, né? É isso aí. E você que está ouvindo aí, compartilha esse podcast com seus amigos, cara. Vai lá, hoje é fácil demais. Toca o dedo aí, compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, onde você tiver aí, manda para os amigos para ajudar a gente a chegar a mais lugares. E se você ainda não é do laboratório, assina o laboratório, faz um teste. A gente vai continuar esse papo agora aqui falando sobre Scrum e Kanban, qual escolher, qual que é melhor, por que escolher isso, por que escolher aquilo. Então a gente vai bater um papinho aqui mais alguns minutos, só para quem é do laboratório vai ouvir. Então eu te convido a ir lá e conhecer, beleza? Boa noite, boa semana e até mais. Um forte abraço aí, até a próxima semana e tchau, tchau. É isso aí. E você que é do Laboratório da Produtividade, obrigado aí por estar conosco, pela confiança, espero que você tenha gostado do episódio. E a gente trouxe aqui um papo mais pessoal, aí, mais simples, mais rápido, direto ao ponto, que a gente entende que são os dois modelos, aí, dois projetos, dois formatos de gerenciar projetos mais usados, mais conhecidos pela grande maioria, né, que é o Scrum e o Kanban. Então vamos lá. Tem muita confusão sobre esses métodos, né, Vânia? Por isso que a gente trouxe aqui algumas coisas. Fala pra gente um pouquinho o que é o Scrum, um pouquinho mais em detalhe. A gente citou brevemente ali em cima, mas o que muda, o que é igual. O Scrum, assim como o Kanban, ele é uma estrutura de processos, né, que aplica valores e princípios do Agile. Então, na verdade, você pegou duas metodologias, na verdade, 3, né, e do Lean Canvas. O Lean Canvas também é uma metodologia de gerenciamento de projetos, e inclusive o Lean Canvas eu utilizo muito nos meus projetos de marketing, né? Todos os meus clientes eu faço um Lean Canvas de marketing para eles, né? Porque a partir dali fica muito mais fácil, mas basicamente a diferença é essa, né? A diferença não, as similaridades são essas, mas o que acontece? No Scrum, ele diz que você precisa ter uma equipe multifuncional, né? Então, você precisa de todas as competências necessárias para desenvolver um projeto com Scrum. Você tem que ter o Scrum Master, o mestre do framework, o cara que tem a missão para garantir que o processo, a equipe funcione bem, né? Existem também as regras do Scrum, tem o Product Owner, né, que conhece a visão do produto. Então, o Scrum, na verdade, você não consegue fazer com poucas pessoas, né? Você não consegue fazer meio que sozinho, né? A diferença do Kanban, né? E você tem também aí no Scrum, você trabalha através das interações, né, que são os sprints. Geralmente, cada sprint, ele dura de 1 a 4 semanas. Depois que nós lemos o livro Sprint, que eu fiquei apaixonado pelo livro, você consegue, ele te ensina, né, a fazer um Scrum em 5 dias. Ou seja, na segunda-feira, você vai começar pelo fim, né? Ou seja, você vai mapear o que você quer como resultado, você vai perguntar para os especialistas, né, para o público-alvo, e vai ver o que você precisa. Na terça-feira, você começa a fazer os esboços, né, começa a rabiscar ali o que você tem como solução para chegar naquele resultado. Na quarta-feira, você junta com a sua equipe e decide qual esboço você vai transformar em protótipo, né? Decidiu isso na quarta-feira? Na quinta-feira, você constrói o protótipo, né? Então, aqui a gente não está falando de um carro, que você não consegue construir o protótipo de um carro em um dia, mas você consegue construir o protótipo de um site em um dia, né? Você pode fazer o rascunho ali em um dia. E na sexta-feira você vai e testa. E com esse resultado você coloca isso em produção ou não. Esse é o Scrum, né? O sprint, né? Que você consegue fazer dentro do Scrum. Então, eu achei muito interessante, porque é uma forma de você tirar o projeto da gaveta em uma semana, cara. Domingo você senta lá, rascunha o que você quer, já divide o Scrum. Você não precisa de uma equipe grande, né? Se o projeto for só seu, você mesmo consegue fazer esse sprint durante uma semana. É óbvio que não vai ter uma qualidade
a nível de que se você tivesse mais pessoas envolvidas, mas você consegue, por exemplo, poxa, eu estou a fim de lançar um serviço, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, a gente gosta aqui de dar exemplo prático. A minha filha não conseguiu nota para passar no Enem e está tentando aí fazer um jovem aprendiz, um estágio, alguma coisa para começar já a colocar em prática o conhecimento que ela adquiriu no curso técnico dela. Só que ela quer fazer veterinária e fez técnico de TI, de informática, ela é formada em TI. Como ela não está conseguindo, o que eu propus para ela? Eu fiz uma lista de 10 coisas que ela poderia fazer, né? Ela escolheu uma delas que diz respeito à profissão que ela quer seguir, né? Que é a profissão de zootecnista ou veterinária, e a gente montou um projetinho que já está rodando. A gente montou um projeto para ela ser dog sitter, né? Já tem a página no Facebook, a gente já está começando a colocar as postagens, já passei para os amigos, isso tudo a gente fez em uma semana, o protótipo já está rodando, né? Se vai dar resultado ou não, aí é outra história, mas eu consegui sair da ideia, a página funcionando dentro do Facebook em 5 dias, e já tem lá algumas curtidas, já tem alguma coisa. Então, você pode fazer isso para qualquer projeto seu, qualquer coisa que está na sua cabeça, que está na gaveta, você consegue aí com esse Scrum, né, fazer isso acontecer e ver se realmente tem saída, né? Então, antes de fazer um site, a gente fez a página no Facebook e vamos ver a reação. Se for boa, a gente parte para fazer o site, que já é uma outra etapa. Se não der certo, a gente só perdeu uma semana de vida, né? E não gastou muito dinheiro. Acho que o grande lance do Sprint, do Google, é que ele não substitui, por exemplo, uma outra metodologia. Por quê? Porque você faz um tiro muito curto, onde você vai ter uma boa leitura do cenário, o que tem pela frente, o que o usuário achou do seu produto, do seu serviço, mas o projeto em si vai começar depois. Então, ele não substitui, não é a partir do momento que sexta-feira você sai 4 horas da tarde com o produto pronto e vai vender no sábado. Não é isso. Não. É um teste, por isso que chama sprint, né? Que é um teste para você falar, cara, será que isso aqui tem sentido? Tem. Aí você senta com 5 pessoas que você convida, que vão olhar para o seu produto e falar assim, cara, isso aqui é legal, não gostei disso, não entendi aquilo, isso aqui ficou muito bom, compraria isso. Você vai pegar aquele feedback e vai aperfeiçoar seu produto e aí sim lançar. Imagine que o Scrum, quando você tem lá o Scrum, quando você tem o seu projeto, o produto vai estar pronto quando terminar os sprints. No sprint não, você vai ter uma ideia validada, você vai ter feedback da sua ideia, do seu projeto. Então, é muito PowerPoint, é muito teoria e muito menos prática. Então, ele fala muito no livro sobre isso. Cara, você não precisa desenvolver um robô que ande e faz isso. Cara, você pega uma tela de um iPad, joga numa caixa de papelão e faz de conta que é o robô. Não precisa chegar num nível desse, entendeu? Então, você precisa testar a ideia de uma maneira geral. Então, isso é bacana. Já o Kanban, não. Eu acho que o Kanban é até mais parecido no sentido da simplicidade, porque o Kanban não tem muita regra, né? Então, ele não tem nada assim, vamos trabalhar com isso, com aquilo, faz isso, ciclo, tal. Não tem muito. Então, é aquilo lá, você olha uma tela, você vê o que está acontecendo, o que tem que fazer, o que está errado, o que está aprovando em aprovação, o que deu certo. Então, você tem essa linha do tempo ali, visual, né, focado nisso. Então, eu vejo que o Kanban funciona muito bem para equipes não tão grandes. Então, assim, ele complica quando você tem muita gente ali ou quando você tem muitas etapas. Então, assim, você tem um site para fazer, sei lá, que desenvolve 10 pessoas envolvidas. Um faz uma parte, outro faz a outra, outro faz a outra. É um pouco mais complicado quando você tem um projeto muito grande como esse. Já vi funcionar, inclusive aqui no Brasil, multinacionais que usam o Kanban e usam o Trello, no caso, empresas gigantes que tem mais de 80 pessoas dentro dos projetos e funciona bem. É o que eu falei, não existe certo e errado, depende tudo de ter um cara bom ali para fazer a gestão disso, porque você sempre tem que ter alguém olhando para isso. Não adianta cada um estar lá dentro somente como um cara que está executando uma tarefa. Se você não tiver um executivo para olhar ali, um cara que faz a gestão do Kanban, aí é o grande problema, que eu vejo que acontece, que não tem um pai, né? Tem lá, sei lá, tem o Vander lá, e ele tem as funções dele e eu tenho as minhas, mas quem que está olhando se tem algum problema ali? Não tem ninguém, aí vai dar errado. Então a gente sempre orienta que tem que ter o gerente de projeto, um cara aqui, que é o Product Owner, no caso ali, do Scrum, mas tem que ter um cara também no Kanban que faça isso. Pode ser a mesma pessoa que também tem as atividades? Pode, mas ela tem que olhar como projeto, como um todo e não como atividades, né? Exato. E a diferença é que no Scrum você precisa ter uma previsão do que vai ser feito durante cada sprint,
né, e qual o esforço necessário. E já no Kanban, se você não tem um objetivo, né, que no sprint você já tem, o Kanban, se você não tem um objetivo, ele já não funciona muito bem. Já no Scrum, por outro lado, ele já tem um objetivo embutido em cada sprint, igual eu acabei de falar para vocês aqui. Em cada dia da semana, cada sprint tem um objetivo. O objetivo da quinta-feira é criar o protótipo, né? Não precisa você criar e programar o site, vamos colocar um site aqui como exemplo. Você pode ter ali só o wireframe com esqueleto, onde vai ficar os botões, os textos, né, que vão estar no site, as headlines e todo o conteúdo, e você não precisa ter as imagens, você não precisa estar programado, você só pode ter a imagem daquilo e a galera provar. Aí sim você vai entrar no Kanban para você conseguir colocar isso para rodar. Aí você vai chamar a galera, você vai chamar o programador, vai chamar o designer, vai chamar o cara de teste, né? Vai chamar as pessoas depois para testar, para ver se os links estão funcionando, se está tudo ok. Então, a diferença básica é essa. Mas o ideal é você conhecer os dois métodos e integrar esses dois métodos de acordo com a sua necessidade. Assim como a gente fez com as metodologias de produtividade, né? Que a gente tem o GTD, tem aquela de calendário, tem uma outra que eu e o Eduardo, a gente junta 2, 3 e faz a nossa metodologia. Então, aqui com a gestão de projetos também é a mesma coisa. O objetivo é te dar subsídio para que você escolha uma, ou 2, ou 3, e junte aquilo e monte o seu setup de forma que o seu projeto saia do papel. A ideia aqui é te ajudar a tirar o seu projeto do papel. E é para isso que a gente vai receber o convidado na próxima semana, que ele vai falar detalhadamente para a gente como fazer isso passo a passo. É isso aí. Então, hoje foi só para você ter uma noção do que é e como funciona.